Hoje quero falar com vocês que já entenderam que day trade não é sorte, não é milagre, não é emoção. Eu vou apresentar para vocês a sala Águia Trader, a sala que foi construída em cima de disciplina e método. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Fala trader, sejam bem-vindos para mais um semanal do Águia, ou melhor, né, para o primeiro semanal do Águia de 2026. E com uma novidade, com a sala Águia Trader, disciplina e método. É um lugar onde o day trade ele vai entender que a disciplina ela vem antes do método, até porque estratégias existem várias, né? E todo day trader vai dizer que a sua estratégia é a melhor, mas se o day trader não tiver disciplina, ele vai acabar perdendo dinheiro por causa do emocional, por causa de querer salvar o stops, por causa de cometer alguns erros. Então, isso faz com que o day trader perca dinheiro na maioria das vezes, e a maioria dos day traders que entram no mercado desistem por causa disso, por achar que a sua estratégia não funciona, porque você não tem mentalidade para operar, porque o que você ganha de manhã você entrega de tarde, ou o que você ganha no início do mês você entrega no final, e aí vai acaba achando que day trade não funciona. Então a sala Águia Trader, ela é baseada praticamente, né, e ela é formada na ideia de que o método, mesmo que ele seja simples, mas bem feito, a gente consegue ser lucrativo e conseguir se manter no mercado. A gente vai entender aqui na sala que existem períodos ruins, períodos bons, e que a gente consegue fazer lucro nos momentos bons para que os momentos ruins não comam o nosso lucro, né? A sala Águia Trader, ela é algo que tem a minha identidade, né? Após eu ter ficado anos numa das melhores salas educacionais do Brasil de day trade, como mentor, eu acabei decidindo abrir a sala H3 Disciplina e Método com a minha identidade, com o meu jeito. E aí, aquela coisa de a gente focar na disciplina, tá? Entender que aqui não é um lugar para apostador, não é um lugar para alguém que procura facilidade, e sim para alguém que entende o processo, alguém que aceita esse processo, que aceita essa dor, né, da transformação de uma pessoa que vai sair do zero, né, ou sair de uma situação que está muito machucada, com muitas perdas, com aquela coisa de não acreditar e entender que com disciplina dá para fazer dinheiro no day trade. Claro que nem sempre é mil maravilhas, a maioria dos dias não são fáceis. Até, por exemplo, assim, esta semana não foi uma semana positiva, mas também nada de desastre, simplesmente uma semana. Primeira semaninha do mês de janeiro, as coisas ainda estão meio devagar, o ano está recém começando. A gente sabe que aqui no Brasil, às vezes as coisas demoram um pouco mais para começar. Existem férias coletivas de início de mês e muita coisa, né? Início de ano, né? Então, não teve aquela volatilidade que a gente espera do ano de 2026. Acredito que vai ser um ano bem volátil, ano de eleições, as coisas vão ser boas, e quem sabe você se dê essa chance de começar um processo novo, de fazer um plano de iniciar agora em janeiro, e lá em dezembro ver o resultado, de você ter seguido um método, ter seguido uma estratégia o ano todo e entender que realmente é possível, dá para fazer dinheiro. E é assim que eu, né, fui lucrativo e consistente nesses últimos anos. O que que eu falo para você sobre a Águia, a sala Águia Trader, né? É uma sala que a gente aprende que com um método simples, mesmo sendo fácil, a gente é lucrativo. E com esse método, não só para a B3 aqui, para derivativos aqui, dólar e mini índice, e sim para qualquer ativo. A sala H-Trader é para te formar, né, um day trader de verdade, um day trader que tu vai encarar com coragem e determinação e confiança qualquer ativo, desde que você tenha capital para operar e entenda o processo, entenda que com essa, né, com essa maneira de ver o gráfico, você vai conseguir fazer dinheiro em qualquer ativo.
Tem uma galera que acha que realmente o mercado brasileiro não é fácil, e ele é um dos mais difíceis, e ainda assim dá para fazer lucro. Agora, imagina você num mercado onde existe mais força, existe mais volatilidade, mais liquidez, então você vai ser bem sucedido com este método, que é um método de assistir, de ver o gráfico de uma maneira bem simples, sem muito indicador, sem querer entender muito a história do ativo, e sim na frequência de preço. Cada dia o preço ele está numa frequência e você vai operar isso. E aí você vai saber onde entrar, vai saber onde realizar lucro e onde estopar. E no final vai ter uma assertividade maior e vai ser lucrativo. Então a ideia da sala Águia Trader é isso. E não simplesmente uma sala de call ou uma sala que eu vou ficar aqui analisando o gráfico, falando um monte de coisa sobre análise gráfica e ninguém faz dinheiro. A gente vai simplesmente esperar o nosso padrão lucrativo e fazer dinheiro nele. E operar de uma maneira disciplinada, de uma maneira que a gente vai estar seguindo o plano. E é essa a ideia da sala. Muita gente perde dinheiro porque entra num giro maluco. Às vezes, olha, eu conheci muitas pessoas que faziam muitas operações durante o dia. Essa semana teve um dia que a gente fez 6 operações e teve dia que nós não fizemos nenhuma operação. E é assim, seguimos o plano. E tá aí, estamos vivos no mercado. Foi uma semaninha ali, um dia, foi um dia de gain, foram 2 dias de gains, 2 de loss, nada, né? Tá, né? Foi assim. A gente só perdeu um pouquinho mais porque deu um erro na plataforma lá, mas foi só duas pessoas da sala, né? Eu e mais um. E aí a perda aumentou. Mas seguindo o plano, a gente se mantém vivo no mercado e nos dias bons nós vamos fazer dinheiro. Então, a sala H Trader não é para qualquer um, né? A ideia é de conversar com todos que puderem, que querem entrar na sala, que querem aceitar o processo, que querem se desapegar de outros operacionais. Às vezes a pessoa ela não entende que aquele seu operacional que não estava te trazendo dinheiro, estava te trazendo ansiedade, coisa assim, aqui na sala H Trader você não vai usar mais, ele não vai existir. Você tem que esquecer dele. Ah, mas como é que eu vou esquecer todo o meu conhecimento? É um conhecimento que não te trazia dinheiro, não te trazia lucro, então realmente é para você esquecer ele e focar no método Águia. A ideia é essa, né? Um operacional que traz subjetividade, é aquela coisa que tem dias que é para entrar, tem dias que não é para entrar, mas ele é igual todo dia, e aí que precisa de sentido aranha para saber se vai fazer ou não. Aí não é aqui não é um lugar para você. Aqui é um lugar para você, para quem quer seguir um método, no caso o método Águia, e a gente vai operar o índice dólar com esse método, e no final a gente vai ser lucrativo. Com certeza. Se falar para vocês que day trade é algo que você vai ganhar todos os dias, está errado, tá? Não existe isso. Por quê? A maioria das estratégias que fazem que a pessoa ganha todo dia, ou ela usa preço médio, ou ela usa martingale. Então você ganha 90% dos dias, 95% dos dias. Mas vai ter um dia que você vai devolver tudo. E aí isso abala, né, abala o day trader, né? Isso traumatiza o day trader. Então você é aqueles dias que o day trade ele se arrebenta, né, emocionalmente e moralmente também. Então, né, não é assim, né? Aqui a gente não trabalha com isso. Então a gente tem dias que vai ter loss, tem dias que vai dar gain, mas no final a gente acerta mais e é assim que a gente é lucrativo. Então a gente não recupera operações com preço médio, não recupera operações com martingale, stop com martingale. Isso não existe aqui, é proibido na sala H-Trade. Na sala H-Trade a gente opera frequência de preço, né? Resumindo tudo, a gente opera pivô e range. É isso, é um método, é uma maneira de fazer dinheiro e desde que a gente faça ela com disciplina certinho, a gente faz dinheiro. E vocês vão entender como isso funciona. O legal, assim, a menos que alguém não queira enxergar, às vezes a pessoa não quer enxergar, ela não, ela nega. Mas em uma semana de sala Águia Trader, né, os alunos eles já se impressionaram de quantas vezes o preço bateu nos nossos alvos e voltaram e corrigiram bem, né? Teve até operações que nós estávamos na operação, realizamos o nosso lucro no ponto certo e o preço voltou exatamente ali. E não foi duas vezes, foram uma meia dúzia de vezes, no mínimo, assim, essa semana, em 5 dias de pregão. Então,
Se vocês quiserem conhecer a sala Águia Trader, uma sala que vai transformar a vida de vocês, vocês vão entender o que é a verdade do day trade, o que é ser um day trader com uma estratégia que vai te identificar. Você pode usá-la em outros ativos, você vai ser bem-sucedido. Claro que aqui a gente opera em dólar índice, mas vocês podem operar mercado Forex, mercado americano, que vocês vão entender como isso funciona e que a parte da disciplina é que vai fazer a diferença se você vai ser lucrativo ou não. Essa sala, ela é para quem respeita o processo, para quem vai entender, para quem vai ter os dias de loss e os dias de gain. E ainda assim, respeitando o processo, vai ser lucrativo. Então, uma, o que eu vou fazer, né, com todos que querem entrar, a menos aqueles que já conhecem o método Águia, até já operaram o método Águia, esses, né, podem entrar na sala, na mensalidade, e daí tá tudo ok. Já, né, um aluno novo, um aluno que nunca operou o método Águia, nunca teve acesso, esse daí vai ter que passar por uma certa filtragem ali, até porque para ele se ligar um pouco do que ele já vai trazer de fora. Então a gente vai ter uma conversa e vamos ver se ele pode se adaptar à nossa sala. Se entender que não tem como, que realmente não vai ajudar a sala, aí talvez, né, espere o momento certo para poder entrar. Talvez não seja agora o momento certo para entrar na sala Águia Trader. Certo? Então, a sala Águia Trader, disciplina e método, não é para todos, é para quem aceita o processo. Até vou mostrar algumas coisas sobre o gráfico. Hoje eu vou dar mostrar um fato interessante no gráfico ali. Não vou falar de todas as operações, né? Até porque é meio chato ficar mostrando operação por operação. E eu mostro isso todo dia nas redes sociais, no Instagram. Então, me seguem lá no Instagram, Fábio H Trader. Não esqueça também de dar o like aqui no vídeo, isso ajuda. Se quiserem passar para alguém, ó, cara, alguém que de repente já está desistindo do day trade, passa esse vídeo para ele. A gente, né, de repente troca uma ideia e essa pessoa ainda dá mais uma chance pro day trade. Quem sabe esse ano ele vira a chave, né? Então, também falando, né, se alguém quiser um período de degustação na sala, né, a gente também disponibiliza 3 dias. 3 dias ali, convive com nós na sala, não temos colegas, né, a maioria, né, com o mesmo objetivo de operar o método AG e fazer dinheiro em cima do método. Então, vocês estão convidados também para esse período de degustação, tá? Aí só dá um toque, né, nas minhas redes lá, tem a link na bio lá, tem o meu WhatsApp, no Instagram, tem o link do WhatsApp lá. Entre em contato, a gente troca uma ideia. Então, vamos para o gráfico. Então, o dólar, né? Vamos começar aqui o dólar. O interessante do dólar essa semana é que ele deu alguns violinos aí, tá? Claro que teve um stop realmente, mas teve um violino de pullback, coisa que normalmente não acontece, né? Ele até andou, né? Mas ele não fez, não seguiu uma frequência legal, assim, aqui, ó. Ele tinha que dar uma quebrada antes, foi esquisito essa. Normalmente ele não faz isso, ele simplesmente vai, né? Assim, né? E não assim, né? Tinha que dar, parece que um segundo, né? Um segundo repique, né? Então ele estava esquisito, né? Se a gente olhar aqui, é uma tendência de baixa, mas dando um segundo repique, né? Que nem aqui, ó, sabe? Aqui. E aí isso deixou ele essa semana meio bem errático, assim. Então ele fechou negativo aí, 18 pontos negativos, só que a gente não tomou, né, os 18, a gente percebeu que ele já estava esquisito. Aí teve uma entrada que nós não entramos, que foi essa aqui, né, que é dos 52. Não fazia sentido a gente entrar num topo triplo aí, né? E aí também a gente economizou esse stop aqui. Então, o dólar bem esquisito, tá? E hoje o dólar, pô, hoje o dólar ia agraciar nós uma entrada com duas entradas aí, teria sido espetacular aqui o candle 16, mas aí tinha payroll 10 minutos, né? 10 minutos depois da nossa entrada, não deu para entrar. E aqui a gente até subiu o nosso gatilho, a gente quando desapregou, porque ele já estava fechando em cima da resistência, né? Ele voltou e teria pago, né? Mas aí, paciência, né? Teria quase repago já o stop da semana, estaria meio que para frente já. E o índice, ele também fechou negativo aí em torno de 190 pontos, é bem pouquinho, é menos que um stop cheio, né? Um stop cheio seria 300 pontos, né?
Então foi meio que um perde-ganha. O que chateou essa semana foi uma operação que não deveria ter nos estopado, tá? Que foi uma operação, acho que foi um erro na corretora, plataforma, que foi uma entrada aqui no Candle 21, que a nossa ordem estava no 475 e a plataforma colocou nós no 455. Então não foi só eu, foi um outro colega também. Então não, né, seria muita coincidência nós dois errar, colocar no mesmo lugar, né? Agora, por que que a plataforma fez isso? Estranho. Eu não tinha gravado, não tinha né, não tinha como provar para a gente poder reclamar, né? Mas aconteceu isso, então ainda tem que contar com isso, né? E isso não pode abalar a gente, porque senão daqui a pouco a gente pode entrar num dia de fúria por causa de um erro da plataforma e não foi nenhum erro da gente. E aí comeu 300 pontinhos da gente, né? A gente tomou um stopzinho aqui, né? Até te tentou botar um pouco mais protegido e acabou tomando um stop lá na proteção lá. Então, um erro da plataforma. Então foi o que aumentou um pouquinho a perda na semana, mas 190 pontos, isso não é nada demais. Segunda-feira, daqui a pouco a primeira entrada. E hoje também, né? Hoje, dia de payroll, deu uma bela de uma oportunidade, mas na hora do payroll, né? Aqui, Candlezinho 16, né? A gente teve também aqui no Candle 31 que não deu promoção. Até se a gente fosse um pouco mais agressivo, a gente teria pego aqui, mas optamos pela promoção e não pegou. Não pegou promoção, não voltou. Aí pagou e não deu nada. Aí depois a gente vê os águiazinhos, né? Muitos águias aí durante o dia, que ele também, né? Ó, deixa eu olhar aqui, ó. Aqui já tá esquisito, né? Frequência esquisita, né? Mas foi isso. Certo? Com disciplina dá pra fazer, tá? A gente foi a primeira semana. O que interessa é no final do ano lá a gente chegar no lucro. Certo, pessoal? Né? Muito obrigado aí por chegarem até aqui. Eu sei que é difícil chegar até o final do vídeo, né? Se você chegar até o final do vídeo, fala assim, ó, cheguei no final do vídeo. Quem sabe você ganha um presentinho. Certo? Falou aí. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. E vamos lá, 2026 vai ser o nosso ano, hein? Aham.